Primeiramente, quero colocar algumas reflexões sobre narcisismo e eu fiquei pensando, você já foi vítima de narcisismo lá na sua infância? Você já olhou para isso, já conseguiu buscar informações? Por vezes as pessoas me trazem essa dúvida, será que eu fui, será que eu não fui? Eu só sei que aqui na minha vida adulta, eu não estou bem. Bom, eu não sei como que tá o meu áudio para vocês, se vocês quiserem até me contar, eu havia esquecido de pôr o meu fone. Vocês me ouvem bem? Por favor, quem estiver me ouvindo, me dá um retorno. Bom, eu vou prosseguir, estou entendendo que vocês estão me ouvindo, né? Mas vamos lá. Que bom, Silvia, obrigada, tá? Eu preciso colocar o fone antes, mas eu me esqueci, coloquei agora que aí o som fica melhor ainda, né? Deu certo. Então, algumas pessoas me trazem essa dúvida, né? Trazem aqui na vida adulta uma série de sintomas, uma série de dificuldades emocionais e de diversas outras ordens. E aí, será que essa pessoa ela foi vítima de narcisismo lá na infância? Então eu gostaria de falar um pouquinho mais sobre isso e dar algumas dicas de como identificar isso, tá? A Kelinha falou, né? Não sei porque não lembro muito da minha infância. Pode ser, tá? Não estou afirmando, mas pode ser que seja porque você vivenciou questões de narcisismo na infância, tá? O nosso cérebro tem esse movimento de jogar lá pro inconsciente aquilo que foi difícil, aquilo que eu não tinha estrutura para lidar. Então, eu já atendi algumas pessoas em terapia que essa questão de não lembrar praticamente nada da infância estava, sim, associada a questões de narcisismo, tá? Então, eu diria que vale a pena investigar, tá, Kelinha? Mas as dicas que eu vou dar aqui, então, talvez sirva para te nortear nessa investigação, tá? Porque, basicamente, o narcisismo vindo de pai ou mãe ou dos adultos que cuidaram da gente na infância, a gente vai identificar através de algumas dinâmicas ali do ambiente familiar. Então, duas dinâmicas eu quero ressaltar. Se lá na infância o ambiente familiar era um ambiente de castração, que ou o pai ou a mãe tinham um modo de educar, de conduzir a família muito através de uma tirania, através da força, ou obedece ou não obedece, e aí vai haver consequências. E essas consequências podendo chegar ao limite da punição física, passando com certeza pela questão da punição psicológica ou verbal, tá? Agora, também tem uma outra possibilidade de lá na infância ter ocorrido narcisismo. Então, aí você tem que investigar, se você estiver olhando aí para sua infância, porque vai ser um caminho ou outro, tá? Uma dinâmica ou a outra. A outra dinâmica que algumas famílias com dinâmicas narcisistas apresentam é a da negligência / superproteção. Eu, por vezes, eu atendo alguns pacientes que trazem uma história a respeito da infância assim.
Não, meu pai e minha mãe, eles são perfeitos. Meu pai e minha mãe me dão tudo. Pai e mãe bons não são aqueles que dão tudo. Então, quando tem uma dinâmica assim, inclusive na grande maioria desses pacientes que apresentam essa infância dessa maneira, tem ali uma dinâmica de culpa imensa, porque, inclusive com a mente protegendo conteúdos, jogando lá para o inconsciente. Porque se o meu pai e minha mãe me dão tudo, como assim eu vou olhar e ver que em alguns aspectos eles me prejudicaram? Não pode, não pode, não pode. Aí é até um movimento da criança interior dessa pessoa de não olhar de uma forma racional, né? Que não existe pai e mãe perfeito. De toda maneira, o pai e a mãe, por mais que eles tenham sido bons pais, ou seja, não narcisistas, eles conseguiram só um certo tanto. Eles nunca vão conseguir, pai e mãe nunca vai conseguir 100%, né? Então, esse outro ambiente familiar, ele pode ser permeado de negligência e superproteção. Falei da superproteção primeiro, porque a superproteção, ela tem um aspecto de negligência. E quando eu falo isso, todo pai ou mãe que superprotege necessariamente é narcisista? Não necessariamente, tá? Mas é um equívoco que aquele pai ou mãe superprotetor está cometendo, porque está pecando aí nesse aspecto e quais são as reais necessidades daquela criança. Porque muitas vezes a criança, o que ela precisa em determinado momento é de limite. E aí o pai superprotetor ou a mãe superprotetora tem a dificuldade de colocar esse limite, porque por algum motivo acha que tem que suprir tudo. Pais superprotetores geram filhos lá para a vida adulta, filhos enfraquecidos. E, portanto, a superproteção tem um aspecto de negligência quanto à necessidade de limites que a criança tem, e o limite ele é estruturador de personalidade. O limite vai propiciar para essa criança lá na vida adulta uma estrutura de personalidade em que essa pessoa vai se sentir mais seguro, mais confiante na vida adulta e, portanto, vai sofrer menos. E outros pais nessa categoria aí desse ambiente familiar que eu estou falando, muitas vezes nem são super protetores, e aí até caracteriza um pouco mais esse aspecto do narcisismo, que são aqueles pais que agem muito na negligência. O que eu estou chamando de negligência aqui? É a negligência física? É a negligência quanto à escola? Não necessariamente, tá? Porque muitas vezes esses pais, eles se responsabilizam muito pela parte física, né? Tem uma casa boa, tem roupa boa, tem comida boa, lá na escola, tá sempre em cima, fez tarefa, levou, buscou. Mas quando eu falo de negligência, eu tô falando da negligência emocional, que é também olhar para as necessidades emocionais da criança. E desses dois ambientes que tem narcisismo que eu estou falando aqui, ou seja, aquele ambiente familiar que tem muita castração, tirania, e o ambiente familiar que tem negligência / superproteção, uma coisa que tem em comum essas duas dinâmicas é as necessidades da criança não são vistas. A autenticidade da criança não é olhada e respeitada. E, portanto, essa criança vai ter uma tendência de, quando ela estiver na vida adulta,
ela será um adulto desconectado do próprio eu. Portanto, muito provavelmente estará muito vulnerável emocionalmente. Bom, se você de alguma forma se identifica com isso que eu estou falando e de alguma forma isso aqui ajuda a responder aquela pergunta, né? Nossa, eu tenho tantos problemas aqui na minha vida adulta, será que lá na infância eu vivenciei relações narcisistas na minha família de origem? Se a resposta foi sim, com o que eu fui colocando aqui para você, se você se identificou de alguma forma, o que eu sugiro? É muito importante estudar sobre narcisismo e codependência. São 2 adoecimentos que estão sempre ali de parzinhos. Onde tem narcisismo, vai ter na vítima a codependência. Então estude. Aqui no Instagram tem muito conteúdo, lá no YouTube muito mais. Inclusive no meu canal lá do YouTube eu tenho muito conteúdo em que eu falo sobre narcisismo. Vai lá, estuda. Se você foi vítima de narcisismo, informação é algo que vai te salvar. Então, primeira decisão, vai atrás de informação. Entenda o que é o narcisismo, entenda o que é a codependência em você. Agora, vamos supor que você se identificou. Minha mãe foi narcisista mesmo comigo. Nossa, foi o meu pai. Ok? De uma forma bem simplificada, eu vou te dar aqui a receita de bolo. O que fazer? Agora você é adulto, adulta. Não precisa mais ficar submissa àquela dinâmica adoecida do narcisismo. Ai, Inês, eu não convivo mais com a minha mãe narcisista ou com o meu pai narcisista. Tudo bem, mas se você ainda não cuidou, esse pai e essa mãe narcisista ainda estão aí na sua mente. Você tem uma imagem de pai ou mãe com aquela distorção lá de trás. Precisa se cuidar, precisa redefinir essa imagem aqui na sua mente que você traz de pai e mãe. Agora, estando os pais vivos ou já falecidos, você morando perto ou muito longe dos seus pais narcisistas, você vendo todo dia ou vendo quase nunca. Se você nunca cuidou disso, eu te diria que da mesma forma tem que cuidar. Porque é aqui na sua mente. Agora você é adulta, adulto. Então, essa dinâmica adoecida, ela está aqui na sua mente. E agora você é adulto, você consegue trabalhar tudo isso para redefinir essas dinâmicas. Para você não ficar mais em estado de sofrimento. Bom, precisa então aprender a acionar a sua parte adulta, a olhar para sua criança interior que traz todos esses traumas e todas essas dores advindas lá do narcisismo que você viveu. Que tal você aprender a cuidar da sua criança interior? Até o dia 23 de março estou com uma promoção de 50% no meu curso Empodere-se, em que eu te ensino a cuidar da sua criança interior que traz dores advindas de relações com narcisistas. Exatamente. A técnica da criança interior é uma ferramenta extremamente potente na minha avaliação e eu sou especialista na técnica da criança interior. Eu percebo o resultado na minha vida e o resultado na vida dos meus pacientes e recebo inúmeros feedbacks de pessoas que me ouvem lá no meu canal do YouTube, aqui no Instagram, que aprender a cuidar da criança interior mudou a sua vida. E você pode fazer isso também.
Aprenda a cuidar da sua criança interior. Se te interessa o meu curso Empodere-se, para você aprender a empoderar o seu adulto, para cuidar da vida de uma forma assertiva e cuidar das feridas da sua criança interior, acessa o link aqui na bio do Instagram e aí você vai ter mais informações e vai ter acesso a esse desconto de 50% no meu curso. Até dia 26 de março, gente. Olha só, hoje é dia 22, corre lá, tá? Combinado? Gente, meu objetivo aqui era só dar esse toque, colaborar aí com a sua jornada para você estar cada vez mais saudável. Desejo para você um bom dia, tudo de bom. Grande beijo no coração de todo mundo que entrou e está aqui comigo até agora, tá? Grande beijo. Até um próximo momento de autocuidado e autoamor. A gente merece. Beijão, até mais.